Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Eladio Holanda. Sou escritor, construtor, jornalista, autor de 36 livros aí, 46 livros solo, né? Um deles, pessoal, é o livro das Copas, né? Como a gente estava falando no programa anterior, nós tivemos aí, a gente falou um pouco cortou um pouco aí, a gente falou da Copa de 30, né? A primeira Copa do Mundo. Hoje a gente vai falar um pouco aqui da Copa de 34. Foi na Itália, né? Muito por causa do ditador Mussolini, né? Que queria muito a Copa do Mundo lá na Itália. A primeira Copa do Mundo tinha sido na América. E aí, como foi na Itália, muitos países boicotaram a Copa, né? Inglaterra, Portugal, Iugoslávia, México e o principal deles, o Uruguai, que era o atual campeão. O Uruguai não aceitou que a Copa do Mundo fosse para a Europa, né? Tivemos algumas cidades, sedes, né, como Roma, Nápoles, Milão, Turim, Florença, Bolonha, Trieste e Gênova, né? Cidades que até hoje são cidades tradicionais, né? Algumas deram a queda, né, como Trieste, já não tem aquela força toda, né? E tivemos aí alguns favoritos, né? Os favoritos eram, além do país sede, né, Itália, né, que vinha muito forte, com Silvio Piola, né, com Giuseppe Meazza. Piola não, perdão. Piola estava na próxima Copa, né? Na verdade o Giuseppe Meazza, né? Que acabou originando o nome, né, do estádio do Milan e da Inter de Milão, né? Mas nós tínhamos aí Itália, Alemanha, França, Espanha. A Espanha tinha um grande time, né? O Bassora, grandes jogadores, né? A Hungria, né? A Argentina e o Brasil da América do Sul eram os mais fortes, mas o Brasil, assim como a Argentina, tinham problemas de federação, né? E não puderam contar com os principais jogadores. O Brasil ainda continuava levando jogadores só do Rio. E a Áustria, né? A Áustria era uma equipe fortíssima também. Nessa Copa do Mundo não teve desistência, né? Foram 16 países e um regulamento diferente da outra, né? Não seria um grupo, seria um mata-mata, o chamado mata-mata, né? Então, oitavas de finais, quarta, semi e final. Por isso que é fácil de entender aí a Copa do Mundo. Aqui nós temos no livro até a foto do cartaz, né, da Copa, né? O Campeonato Mundial de 34 na Itália, né? Alguns estádios nem existem mais, né? Estádios comunistas e tal. O de Turim, por exemplo, se chamava Estádio Mussolini, né? Bom, vamos para as oitavas de finais, né? A Itália massacrou os Estados Unidos 7-1, como era de se esperar, né? Com um show aí do Giuseppe Meazza comandando ali o meio campo, né? A Tchecoslováquia venceu a Romênia por 2-1, venceu na prorrogação, né? Vale lembrar que a Itália massacrou os Estados Unidos, mas os Estados Unidos na Copa anterior, mesmo com um time amador, tinham ido bem, né? Chegado entre os 4 melhores. E a Tchecoslováquia tirou a Romênia. A Tchecoslováquia é a atual República Tcheca, né? 2-1, com um jogo muito equilibrado na prorrogação. Holanda e Suíça fizeram a partida, acho que uma das melhores das oitavas de finais. Foi 3-2 para a Suíça, com um jogo cheio de viradas, né? A Suíça tirou a Holanda, né? Foi a primeira Copa do Mundo da Holanda. E o Brasil, né, fez sua pior participação na história de Copa, né? Se você analisar que o Brasil jogou só uma vez, né? Pegou a Espanha, uma equipe muito forte, né, do Bassora, e acabou perdendo por 3-1. Um jogo em que o Brasil realmente não era o Brasil definitivamente, né, ali. Não era o Brasil que a gente esperava, né? E a Espanha mostrou que daria trabalho, né? Nessa Copa do Mundo, fez uma grande Copa do Mundo à Espanha. A Alemanha passou fácil pela Bélgica, né? O Hitler deu aquele apoio, né, para os jogadores antes da viagem, né, que na verdade era perto, né, na Itália, tudo pertinho ali de metrô, na Europa. 5-2 na Bélgica, né? A Argentina, assim como o Brasil, teve problemas, né? Porque os argentinos também tinham problemas com federação e aí acabaram perdendo para a Suécia por 3-2, né? A Argentina até fez um jogo bom, mas tinha muitos problemas internos na Argentina, né? Tanto que nas próximas Copas nem disputaria, né? 38, 50 e 54 a Argentina não disputou por causa de brigas internas da federação e tal. Enquanto nos torneios sul-americanos ela ia muito bem. A Suécia acabou seguindo. A Áustria tirou a França, né? Depois de empatarem no tempo normal por 1-1, os austríacos ganharam por 2-1 na prorrogação, um total 3-2, né? Um jogo emocionante. E os franceses acabaram de fora para a tristeza do Jules Rimet, né? Criou a Copa, mas não viu a França em bem em nenhuma das Copas, né? E a Hungria passou pelo Egito, um jogo difícil, né? Tava 2-2, a Hungria fez 4-2, mas um jogo difícil. A Hungria tinha o Tique, né? Alguns jogadores aí bons aí. E seguiu. Aí estavam formadas as quartas de finais, né? Nós tínhamos aí, acho que Alemanha, Itália, Hungria,
Tchecoslováquia eram os grandes favoritos, né? Só que a Hungria foi surpreendida pela Áustria, né? A Áustria, que era chamada de Wonder Team, acabou vencendo por 2-1 e seguiu a semifinal, né? O que até hoje, junto com a campanha de 54, é a maior campanha da Áustria em uma Copa do Mundo, né? A Tchecoslováquia, a atual República Tcheca, teve um jogo difícil contra a Suíça, porque a Suíça sempre foi tradicional se defender bem, né? Mas os tchecos ganharam por 3-2 e acabaram seguindo adiante, né? 3-2 levou a República Tcheca à semifinal. E a Alemanha pegou a Suécia, era de se esperar que a Alemanha tinha um jogador chamado Konen, né? Um jogador muito bom. E os alemães realmente fizeram prevalecer e ganharam por 2-1. O Konen brilhou muito. A Itália, jogando em casa, pegaria a Espanha, né? Seria o grande clássico, né? E a Itália realmente teve dificuldades, como era de se esperar, né? Abriu o marcador contra a Espanha, mas a Espanha empatou. O jogo foi 1-1, naquela época não existia pênaltis, né? Chegou a ter prorrogação. Aí teríamos um jogo de desempate no dia seguinte, né? Os jogadores já extenuados, cansados, e no dia seguinte os italianos acabaram vencendo por 1-0 no estilo italiano, o estilo realmente italiano. Aquela retranca, faz 1-0 logo, garante aí e fica se defendendo, né? E foi assim que a Itália conseguiu chegar à semifinal da Copa. Nas semifinais, a Tchecoslováquia tinha um jogador que acabou sendo o artilheiro da Copa, um dos artilheiros, o Nejedly, né? E ele brilhou contra a Alemanha, né? E foi um resultado surpreendente, né? Todo mundo esperava que a Alemanha fosse ganhar, né? E aí acabou que era a final dos sonhos, né? Itália e Alemanha, né? Mussolini e Hitler, né? Mas acabou que a Tchecoslováquia estragou, né? E fez o 3-1 em cima da Alemanha com o show do Nejedly, né? E aí o Konen também fez gol, o Konen também foi um dos artilheiros daquela Copa, mas o Nejedly realmente brilhou, né? E aí a Tchecoslováquia chegou à grande decisão. Para a Alemanha chegou o consolo, restou o consolo de ficar em terceiro lugar, batendo a Áustria, né, naquela Copa do Mundo. A Áustria que foi eliminada pela Itália. A Itália mais uma vez, foi a partir dali que a Itália ficou conhecida como o time da defesa, né, que sabe se defender bem, né? Porque foi mais um 1-0, né? E naquela época saíam muitos gols, né, nos jogos, né? Só os da Itália que era 1-0, 1-0, 1-0, né? E a Itália venceu a Áustria por 1-0. A Áustria tinha um time muito forte, era até favorita ao título. Naquela época o leste europeu era muito forte. E aí a Itália venceu por 1-0 e se garantiu na grande decisão. A grande decisão foi disputada entre Itália e Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia, que é a atual República Tcheca, né, o leste europeu naquela época era muito forte, ao contrário de hoje. A Tchecoslováquia fez a melhor campanha dela em Copas, junto com a Copa de 62. Ela chegou 2 vezes à final, né? Pouca gente sabe disso. A Tchecoslováquia também ganhou a Olimpíada, ganhou Eurocopa, se eu não me engano. Se não me falha a memória. A grande decisão foi disputada em 10 de 6 de 1934 e foi a primeira decisão na prorrogação, né? Ao contrário de 30, que o Uruguai ganhou no tempo normal da Argentina. Os italianos ganharam da Tchecoslováquia na prorrogação. A Itália tinha o Schiavio, né, que era um grande jogador também, o Giuseppe Meazza comandava o meio, e foi num desses ataques que a Itália fez 1-0. Só que eles não esperavam que a Tchecoslováquia fosse empatar, né, e levar o jogo para a prorrogação. E aí foi na prorrogação que brilhou a estrela dos dois, o Schiavio e o Giuseppe Meazza, e aí acabou que a Itália conquistou a vitória por 2-1 na prorrogação, né, com o ditador Mussolini aplaudindo, e todos os jogadores faziam aquele símbolo, né, nazista, né. A Itália jogava de preto, né, para você ter uma ideia, né. O Brasil jogava de branco, né. O Brasil só parou de jogar de branco na Copa, depois da Copa de 50, devido ao fiasco, né. Mas a Itália, ela foi campeã com méritos, apesar de muita gente dizer, não, teve o ditador Mussolini ali nos bastidores. Claro, isso aí influenciou. Como influenciou muitos títulos de Libertadores da América, por exemplo, do Uruguai, da Argentina, aquela catimba, pressão. Mas eu acho que não, mesmo influenciando, não tira o mérito. Você, para ser campeão de uma Copa do Mundo, num torneio grande como uma Libertadores, uma Champions League, tem que ter mérito, né? Então, realmente, a Itália teve mérito, tinha um timaço que provou isso, provou para os críticos, ganhando a outra Copa do Mundo seguinte, como a gente vai falar no próximo programa. Então é isso, pessoal. Aconteceu, virou manchete, né? Relembrando aí a TV Rede Manchete, eu criei essa brincadeira, né, no programa da rádio FPB. Então é isso, a Copa do Mundo de 34, Itália campeã mundial pela primeira vez em 1934, jogando em casa, né, em Roma, a final. Então na próxima, isso foi no Estádio Nacional, né, que não existe mais, Estádio Nazionale, né, como eles chamam. Tudo isso você confere aqui no livro das Copas, né, disponível aí para quem se interessar. Valeu, pessoal. No próximo veremos aí a Copa de 1938. Grande abraço aí a todos.